É perfeito o amor de Deus em quem guarda a sua palavra. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: vós ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Porém vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos de vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Podemos sentar um instante, meditemos essa palavra de Deus. Já pelo 3º domingo consecutivo, a liturgia, nesse tempo comum, quase parece que nos prepara exatamente para a Quaresma, que vai iniciar na próxima quarta-feira. Nos apresenta o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, belíssima, a síntese do Evangelho. Domingo passado, então, foram apresentadas 4 dessas comparações que Jesus faz, que alguns chamam que são antíteses, mas não são antíteses. Inclusive, o texto grego não coloca uma adversativa, uma conjunção adversativa, mas, como nós traduzimos também no português, eu, porém, vos digo, como se fosse ao contrário daquilo que disse o antigo, daquilo que foi dito, e que a gente entende naquilo que foi dito. Ouvistes o que foi dito, nós entendemos ali aquela expressão técnica no judaísmo, o passivo divino, para não usar o nome de Deus. Ouvistes de Deus, ouvistes o que foi dito. E se evita de usar a palavra Deus, né, esse passivo divino, e então diz simplesmente, né, ego de lego rimin. Deveria ser traduzido muito melhor: ouvistes o que foi dito, agora eu vos digo. E agora eu vos digo, não, mas porém eu vos digo, porque se fosse uma antítese, veria assim: está escrito, ouvistes o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, matai. Isso é uma antítese. Não se trata de antítese, se trata de uma radicalidade, de uma radicalização daquela proposta de levar a lei para o seu significado mais profundo, para o sentido profundo, para ir na raiz do coração, na raiz dos problemas, e evitar isso tudo. Levar a lei que é levada à perfeição do amor. E por isso nós temos aqui essa vocação, como diz já o livro do Levítico. O livro do Levítico é o livro mais hebraico que temos no Antigo Testamento, cheio de leis, e ele diz ali, né, claramente, né, sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Essa santidade é vocação, é a nossa vocação. A vocação para a santidade é a vocação para a felicidade.
A Quaresma vai nos oferecer oportunidades para buscar essa santidade bem concretamente. E aquilo que Jesus, então, nesse Evangelho, repete: sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Essa vocação para a santidade, porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Ele é santo. Nós também devemos ser santos. E para sermos santos devemos fazer como Ele, amar como Deus amou. Daria a impressão que Jesus está voando assim num idealismo impossível de ser realizado. Na verdade, Jesus está com os pés bem no chão, porque ele fala de tapa na face, fala de caminhar humilde, de processo, de tirar a túnica de alguém. Coisas bem concretas que nós enfrentamos no dia a dia. E cita aqui, então, aquela lei de Italião, que nós vamos encontrar ela explícita, não com o nome, mas explícita, em Êxodo 21, quando faz a comparação ali, faz apelo da lei entre intrigas, rixas, lutas, brigas. Então, se a rixa for grave, ele diz, então, se trocará vida por vida, olho por olho, dente por dente, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Diz lá. Parece nós citamos essa lei como uma aberração, como algo completamente selvagem, não é? Ela já era uma superação dos instintos de vingança que temos dentro do coração humano e que nós vamos ver registrado no Antigo Testamento e que nós sentimos por uma pequena ofensa, desejo de morte, de vingança, de destruição, etc. O mundo gira por essa lei. Nós vamos ler já no capítulo 4 do Gênesis, história de Caim. Então, traz ali a história de Lameque, e que também é um homem violento. Um desses filhos de Caim, Lameque, que diz assim: por uma ferida matei um homem, por uma cicatriz matei uma criança. E se Caim for vingado 7 vezes, eu serei vingado 70 vezes. Então leva a um extremo a violência, a vingança. E é essa lei que domina o mundo de hoje. Essa lei da vingança, do ódio, da guerra, da destruição desproporcional. Essa lei de Italião é ius talionis, em latim, que significa o direito do corte, taglio, corte, corte por corte, olho por olho. Levou um corte, tem direito a dar um corte. É limitar a vingança, limitar a violência. Já era um avanço, seria um avanço já grande hoje. Mas, claro, diante da proposta de Jesus, que supera tudo com a lei do amor, para que nós sejamos santos como Ele, então isso também se torna, percebemos como é de muito menor essa lei de Italião, diante da proposta do amor de Deus. Então, claro que esta pergunta, que esta frase de Lameque, lá no livro do Gênesis, nós vamos encontrar na lei do amor, do perdão, que quando os discípulos perguntam, Pedro pergunta a Jesus: quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Pensando em Caim, Jesus: não 7, 70 vezes 7, porque lembrou essa vingança de Lameque. Então nós somos chamados para a santidade, para o perdão, para não carregarmos o lixo do ódio, do ressentimento, porque isso faz mal até para a nossa saúde, mas superar para caminharmos no bem. É claro que nós sentimos na carne, às vezes, esse ímpeto, mas que devemos, na oração e no encontro com Deus, na reconciliação, buscar a paz e o perdão
para quem nos ofende. Aqui, claro, Jesus nessas últimas 6, nessas últimas 2 das 6, as últimas 2 são nesse domingo, comentários que ele faz da lei do Antigo Testamento. Ele coloca claramente, então, uma sobre a questão da violência e a outra sobre a questão do amor, mandando amar até o inimigo. Mandar até o inimigo. O que não significa também sermos de uma covardia ou sofrermos as coisas calados por covardia, por medo, por temor, etc. Jesus, ele propõe isso, mas e viveu isso plenamente, num amor total, de perdão, mas não significa que Jesus cruza os braços diante da justiça. Vamos perdoar. Vamos perdoar. Ele falou, vamos perdoar. Tem que ter a justiça humana também, diante dos males. Jesus, quando foi esbofeteado naquela noite pelo soldado, quando foi preso, Jesus perguntou para ele, não ofereceu a outra face, porque oferecer a outra face também para os hebreus era a ofensa, era a humilhação maior que uma pessoa podia receber, que os escravos recebiam, era receber uma bofetada, um tapa, e depois receber com o dorso da mão o outro de volta. E se voltar com a mão de volta, aí era o máximo da humilhação. Oferece a outra face. Jesus, diante de uma injustiça, não ofereceu outra face. Perguntou, se falei mal, dize-me onde falei mal, mas se falei bem, por que me bates? Isso faz o agressor pensar, faz ele cair em si, o que ele está fazendo. E então nós vemos que Jesus simplesmente não cai numa indiferença total e pronto. Né? E assim também nós vamos ver gestos de Jesus em outras situações que, quando ele vê injustiças, por exemplo, entrando na casa do Pai, na casa de oração, e vê um comércio desenfreado, abuso, exploração dos pobres, ele faz aquele chicote e se indigna com aquilo, né? Não é uma passividade, mas é para limparmos, devemos não cruzar os braços, limparmos o nosso coração desses sentimentos negativos. É claro que estes sentimentos, eles são instintivos, nós os temos, e com a oração, com a graça de Deus, vamos superar e nós vamos ser felizes, porque estamos vivendo o amor e o perdão, porque não tem outro caminho, não tem outro caminho. A vingança não te leva ao sossego, à paz, parece, não leva. É o perdão, é a capacidade de perdoar, de compreender o sofrimento e a dor do outro e perdoar. Então, Charles Péguy, esse grande escritor francês, que escreveu um livro, O Mistério dos Santos Inocentes, ele descreve esse sentimento no próprio Deus, como nós vemos também na Bíblia muitas vezes aparecer. Ele, então, é Deus, é um solilóquio, é Deus falando consigo mesmo. Esse escritor, ele vai dizendo, né? Deus falando, estes homens, preparavam erros tão monstruosos que eu, Deus, fiquei apavorado. Quase não podia suportar a ideia. Tive que perder a paciência, e eu, que sou paciente porque sou eterno. Mas não pude conter-me. Era mais forte do que eu. Tenho também um vulto, um rosto de ira e de justiça. De ira e de justiça. Esse Deus que é santo nos ajude a viver a santidade do amor, do perdão. Libertar-nos dos ressentimentos e vivermos em paz. Essa é a proposta
do Evangelho, a proposta da nova aliança que Deus faz conosco. Creio